Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Alô, alô, este é o Podcast do Transporte, atualizando você sobre o que acontece na mobilidade urbana. E neste episódio a gente segue acompanhando as idas e vindas do marco regulatório das viagens de passageiros pelas estradas do Brasil. Juliano Samor, superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, disse numa sessão da Câmara dos Deputados que o aumento da concorrência, que as novas empresas garantem que vai abaixar as tarifas, não é bem assim. Nós temos observado que a questão da concorrência não necessariamente ele tem um impacto na tarifa. Nós temos um modelo hoje lá em que uma empresa de operadora, em comparação com empresas em mercados que tem mais de 4 operadores, nós observamos que a diferença tarifária, a média tarifária não passa de 7%. Na mesma audiência, a advogada e professora de Direito da UNB, Amanda de Oliveira, disse que a ANTT está querendo regular mais do que é do seu papel. Quando a resolução opta por regulação de entrada, ela limita previamente o número de operadores em uma certa linha, fechamento de mercado claro, estabelecimento de datas fixas anuais para oportunizar o ingresso no mercado, estabelecimento de períodos de transição que consagram monopólios pela via da regulação. É aqui que está o abuso de poder regulatório. Paulo Porto Lima, presidente da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre Coletivo de Passageiros, volta ao nosso programa para dizer que o que vai abaixar mesmo o preço das passagens é a reforma tributária. Principalmente a redução enorme da complexidade de se recolher impostos no país. Teremos redução dos números de tributos, o IVA ele vem substituindo o ICMS, ISS, PIS, COFINS. Será uma revolução para o setor econômico e produtivo do país. De volta para as nossas cidades, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou a chegada de 50 novos ônibus elétricos e afirma que vem muito mais por aí. Será? Então, a gente vai buscar correr com isso. Está no nosso plano de metas substituir 20% dos ônibus. Quantos ônibus nós temos hoje? 12 mil ônibus. Então, é realmente um grande desafio, mas nós vamos perseguir. Meu nome é Alexandre Pelege e é com a maior satisfação que estou aqui no microfone do Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora, que tem ainda o apoio da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, tem um projeto ambicioso de eletrificação do transporte municipal. Há poucos dias, ele anunciou a chegada de 50 novos ônibus elétricos e aproveitou para reiterar sua promessa de chegar a 600 unidades até o final do ano. Segundo os dados da SP Trans, os veículos chegaram, porém, e há sempre um porém, com um acréscimo médio de 15% na remuneração dos operadores, ou seja, eles vão ganhar mais. O prefeito, então, precisou vir a público para explicar isso, colocando os pingos nos is. Pegar um padrão que é 80 passageiros, que custa em torno de R$700 mil, e esse elétrico custa R$2.600.000, o investimento maior você remunera o concessionário pelo investimento como já era, com relação à questão dos ônibus a diesel. A questão é que o valor é maior e a gente vai ter um ganho no decorrer do período, além das questões ambientais, o ganho ambiental, o ganho da área da saúde, e decorrer do período, esse investimento ele se paga. Porque a gente tem em torno de R$25 mil de custo por mês de um ônibus a diesel e de 5 mil no elétrico. Então tem 20 mil de economia que você vai ter durante o ano 240 mil, então em 10 anos, 2.400.000. Então esse investimento vai ser compensado com relação à economia que vai ser gerada. Seguindo com o prefeito, a frota total do transporte público paulistano chega à soma de 12 mil ônibus. E no contrato com os operadores, a prefeitura só permite a circulação dos veículos com até 10 anos de idade. Na prática, isso significa o seguinte, que todo ano 10% da frota precisa ser trocada, substituída. E de agora em diante, os concessionários farão essa troca anual de 1.200 ônibus com aquisição apenas de veículos não poluentes. Ou seja, sai o diesel, entra um veículo que não polui. É muita coisa?
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acha que não é muita coisa e que dá até para turbinar essa meta. A ideia é que eles façam essa substituição. Não necessariamente elétrico, podia ser hidrogênio. Aqui hoje o que a gente tem de tecnologia disponível no mercado é elétrico, pode ser hidrogênio, pode ser qualquer outro ônibus que não seja poluente. Então a gente vai buscar correr com isso. Está no nosso plano de metas substituir 20% dos ônibus. Quantos ônibus nós temos hoje? 12 mil ônibus. Então é realmente um grande desafio, mas nós vamos perseguir. Os 50 primeiros coletivos apresentados pelo prefeito de São Paulo têm tecnologia Eletra, que é uma empresa de capital brasileiríssimo. Mas eles vêm com chassi variado, alguns sendo da Mercedes-Benz e outro da Scania, além, é claro, de carrocerias diferentes, ora da Caio, ora Marco Polo. Destaque também para uma unidade que é um super articulado de 21,5 metros de comprimento. Mas o nosso irmãozinho mais velho, o Diário do Transporte, também descobriu que tem um puro sangue Mercedes-Benz já em testes nas ruas paulistanas e que saiu da fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E apesar da demanda só da cidade de São Paulo parecer bastante para manter todos os fabricantes de ônibus elétricos ocupados, a Mercedes-Benz avisa que quer vender também para outras cidades brasileiras e até exportar. Será que vai ter disputa para comprar esses ônibus eletrificados? O mercado está aquecido e mudando numa incrível velocidade. Mas fique tranquilo que você vai poder acompanhar tudo isso passo a passo aqui no podcast do Transporte. Agora, os benefícios da introdução cada vez maior de combustíveis não poluentes ou menos poluentes é indiscutível. Resta, porém, uma questão que a gente até já levantou aqui em outros episódios do podcast do Transporte e que será tema muito importante da próxima Arena NTP. Será que a cidade tem rede elétrica capaz de dar conta de carregar milhares de ônibus por dia? Resumindo, vai ter energia e tomada para tudo? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deixou claro que essa bucha vai ficar na mão dos concessionários. Se a gente tem infraestrutura, tem. Né? O que é necessário para ter ônibus elétrico? Os carregadores. As garagens das empresas estão se equipando, preparando para poder fazer o carregamento das baterias. Podcast do Transporte. Valmir Colodrão é o CEO da Praxio, empresa líder de mercado no fornecimento de softwares de gestão para o setor de transporte de passageiros no Brasil. Em conversa com o nosso podcast, ele chamou a atenção para um detalhe que costuma trafegar abaixo do radar: a comunicação. A gente fala passageiro, cliente, né? Então, ele tem que ser tratado como cliente, que hoje tem que ser ouvido, principalmente. Tem tantas coisas que pode ser que eles precisem que ninguém sabe, né? Ou a gente fica do lado de cá só imaginando que eles precisam, mas a gente, na verdade, não sabe, né? Também entre eles tem pouca publicidade, pouco marketing das empresas de ônibus, né? Ou eles não atingem a população que utiliza o serviço deles, né? Então, se fosse mais claro, como você anda de ônibus, olha, você tem um celular, baixa o aplicativo, põe um crédito, você pode andar de ônibus, pronto, está ali resolvido o problema, né? Então, eu acho que eles teriam que ouvir mais o cliente, né? Fazer um CX, uma experiência do cliente no cliente dele, né? Olha aí, o jargão apareceu na fala, né? CX, CX, sigla em inglês para Customer Experience. Na nossa língua, experiência do cliente. E essa eu matei no peito, sem nem chamar a nossa mocinha do dicionário, que cuida aqui de trocar em miúdos o transportês pra gente. Bom, de volta. Na avaliação de Valmir Colodrão, CEO da Praxio, uma das coisas que pode ajudar nesse imbróglio é justamente uma maior integração entre os diferentes sistemas tecnológicos implantados pelos municípios e que deixam o passageiro, muitas vezes, confuso. Meu carro está arrumando. Hoje eu preferi vir a pé trabalhar do que eu não sei como andar de ônibus. Eu não sei se eu posso pagar com dinheiro, se eu posso passar o cartão de crédito. Então, para não correr o risco, eu vim a pé. Mas eu poderia ter utilizado o celular e ter andado de ônibus. Então, seria um passageiro que ele perdeu. E tantos como eu não deixo de andar em ônibus por não saber como paga, onde compra. Então, eu vejo que tem muita oportunidade de ganhos que as empresas estão perdendo. E é isso. A tecnologia existe, é boa,
poderosa e pode oferecer ainda mais para os concessionários e também para os passageiros, mas é preciso afinar a conversa entre os sistemas das diferentes cidades e entre o operador e o cliente, o nosso querido passageiro, a razão de tudo. Enquanto isso não vira realidade, no entanto, a Praxio já está exportando competência Made in Brasil com seus softwares rodando em Luanda, capital de Angola, e também em Portugal, como conta o CEO da empresa, Valmir Colodrão. Em Portugal, a gente percebeu que mesmo sendo Europa, a tecnologia brasileira tem muito a contribuir com eles. Fizemos o evento, foram mais de 30 empresários e a gente percebe que ainda não tem a cultura do software de gestão integrada. Então, eu vejo que a gente tem muito a contribuir com eles lá, principalmente em Portugal, que foi o mercado que eu conheci, E como Portugal deve ter outros que também a tecnologia brasileira pode ajudá-los muito no crescimento, na melhoria do transporte, da gestão do transporte, Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Nova Itapemirim. Cadastre-se nas redes sociais da Nova Itapemirim e #Bora de Itapê. Podcast do Transporte. Quando se fala em marco regulatório do transporte de passageiros entre estados, a polêmica corre solta. Em nosso episódio anterior, você já ouviu por aqui que o pessoal das operadoras tem disposição zero com as empresas de fretamento misto, ou aquelas por aplicativo, que não tem dia nem horário fixo e nem paga os mesmos impostos. As viações regulares acham que é muita cara de pau das fretadoras moderninhas chegarem sem cumprir as regras e já quererem sentar na janelinha, escolhendo só as linhas mais rentáveis. Vamos voltar ao caso, mas explicando um pouco em que pé ou que pneus nós estamos no momento. Quem está no centro do tiroteio é a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o órgão que tem a missão de pegar a lei, ouvir a sociedade, as partes envolvidas e criar os regulamentos. Mas a coisa está complicada. Na pauta, o marco regulatório das TRIPs, as viagens rodoviárias de passageiros, Brasil afora. Para saber o que os interessados pensam, a ANTT fez audiências públicas, ouvindo as opiniões mais divergentes. Até o mês passado, estava valendo uma minuta que desagradava o pessoal do chamado livre mercado, porque o regulamento regulamentava demais. Depois de mais uma audiência, os técnicos da agência se reuniram e tentaram colocar uma ordem nas ideias. Surgiu daí uma nova minuta, digamos assim, mais liberalzinha. Mas durou pouco tempo porque o comando da ANTT retirou a proposta do site direto para uma auditoria. Pois foi neste clima de discórdia que a Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal promoveu mais uma audiência pública. Juliano Samor, superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, aproveitou para rebater as muitas críticas. Por exemplo, a de que a agência estaria amarrando demais a entrada de novos players nas estradas e que isso prejudicaria o passageiro, que fica sem passagens mais baratas por conta da competitividade. É só que Samor discorda. Nós temos observado que a questão da concorrência não necessariamente ele tem um impacto na tarifa. Nós temos um modelo hoje lá em que uma empresa de operadora, em comparação com empresas em mercados que tem mais de 4 operadores, nós observamos que a diferença tarifária, a média tarifária não passa de 7%. Muita gente também torceu o nariz para a posição da ANTT por entender que a agência estaria protegendo e fechando os mercados principais e oferecendo aos novos interessados apenas os mercados subsidiários, considerados por muitos como pouco lucrativos. Juliano Samor, no entanto, trouxe números para tentar desfazer essa ideia. 55% da receita de todo o setor está no mercado principal. 45% da receita do setor está no mercado subsidiário. Ou seja,
45% de todo o setor da indústria do transporte rodoviário de passageiros interestadual, ele está no mercado subsidiário. Então, a gente tenta a cada vez mais acabar com essa narrativa de que o mercado subsidiário é um mercado extremamente desatrativo. Não há atratividade neles, tá? 70% do PIB do Brasil, que representa a região Sudeste e Sul, o mercado principal está atuando nessa região. 68% do mercado principal está nessa região em que representa 70% do PIB. E o mercado subsidiário ele está quase 50% dessa região, que representa 70% do PIB. Aonde que não está a atratividade desse mercado? Por fim, o superintendente de serviços de transporte rodoviário da NTT, Juliano Sabor, afirmou que entre demoras, audiências públicas, estudos e planilhas, tudo que a agência quer é acabar com a insegurança jurídica que virou arroz de festa no setor. O papel da agência é exatamente isso, é trazer previsibilidade para o mercado. O mercado está cansado, é uma indústria que mais tem hoje um estoque de questionamentos jurídicos. Não existe uma indústria no Brasil que tenha tanto isso. Podcast do Transporte. Já a advogada e professora de Direito da UNB, a Universidade de Brasília, Amanda de Oliveira, estava na mesma audiência pública das câmaras dos deputados e fez duras críticas à proposta que a NTT tem apresentado para o marco regulatório. Para a advogada Amanda, na aparência todo mundo quer a abertura do mercado, mas basta um olhar mais profundo para encontrar incoerências. O que está me causando mais espécie no caso que está nos trazendo aqui, que é o TRIP, é o seguinte, é o fato de que, institucionalmente falando, a NTT, neste momento, está sozinha. Se nós formos ao cerne do que está acontecendo, numa minuta de regulação que está em discussão, vou dizer para vocês, é curioso isso. Arrumar um tema juntando a pasta econômica do governo federal de 2019, a pasta econômica do governo atual de hoje, STF, TCU, em tempos atuais, é um feito. A NTT conseguiu divergir institucionalmente, se a gente vai ao pormenor. Porque se a gente fica na superficialidade, não, está todo mundo falando em abrir mercado, perfeito. A crítica feita pela advogada Amanda de Oliveira parece, no primeiro momento, quase uma questão, digamos assim, político-filosófica. Mas ela sobe o tom. E além de colocar em xeque a viabilidade jurídica da proposta da NTT para o marco regulatório, ela acusa a agência de abuso de poder regulatório. Pode? Quando a resolução opta por regulação de entrada, ela limita previamente o número de operadores em uma certa linha, fechamento de mercado claro, estabelecimento de datas fixas anuais para oportunizar o ingresso no mercado, estabelecimento de períodos de transição que consagram monopólios pela via da regulação. É aqui que está o abuso de poder regulatório. Se a gente faz uma leitura disso com a lei, e, sobretudo, com a lei em vigor de liberdade econômica e seus incisos no que se refere ao abuso de poder regulatório, eu sinceramente me preocupo com o futuro desse ato normativo. Será que essa minuta de ato normativo resistirá quando ela for submetida a um novo confronto no judiciário? Podcast do Transporte. Vamos trazer de volta a palavra de Paulo Porto Lima, presidente da ABRAT, a associação que reúne as empresas de transporte terrestre coletivo de passageiros do país. No meio dessa conversa toda de marco regulatório e abertura de mercado, ele traz um pouco da dimensão do cuidado necessário na hora de mexer e remexer nas regras do meio de transporte predominante no país. A nossa principal matriz de transporte, e que atende 70% dos brasileiros, ela ainda é rodoviária. Nós não temos as ferrovias da Europa, nem a malha aérea dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, o nosso modal é o mais importante e o mais utilizado pela população brasileira. E mais bem avaliado, nós temos acima de 88%, considerando ótimo e bom. Não há na NTT reclamações representativas e relevantes de preços exorbitantes, de falta de serviço, não existe isso. Há muita concorrência entre as empresas regulares, sempre oferecendo bons serviços inovadores, preços competitivos. O que o fretamento ou uniformidade faz é não pagar impostos, não cumprir as obrigações regulatórias, não levar as gratuidades, sair só de ônibus cheio. Ora, evidente que ele oferece um preço mais barato por não cumprir essas obrigações sociais, legais, tributárias. Então, a nossa luta é de buscar a menor tributação possível
em cima da nossa atividade, que é uma atividade de caráter essencial. E essa menor tributação reflete menor tarifa. Paulo Porto Lima, presidente da ABRAT, esclarece ainda que o que pega mesmo hoje para quem já está no mercado são as taxas, ou mais precisamente o ICMS que recai. Cada estado tem as suas legislações específicas, então no intermunicipal cada estado tem as suas alíquotas e no federal, da interestadual, a Confaz legisla e nós temos uma média de até 18% de incidência na passagem, enquanto na aviação é zero, não incide ICMS. Isso sempre foi uma injustiça tributária que eu acredito que nós vamos conseguir agora vencer essa luta com a reforma tributária. O que a gente quer é isonomia, não dá para um pagar mais imposto, o outro pagar menos imposto na mesma atividade, que isso não é concorrência simétrica. Então, basicamente, a gente tenta reduzir para poder ser mais competitivo, é o ICMS. Como já deu para sentir ouvindo o presidente do Conselho da ABRAT, não dá para falar em imposto nesse momento sem entrar no assunto da tão aguardada reforma tributária. E Paulo Porto Lima arremata, revelando outra grande esperança do setor. Principalmente a redução enorme da complexidade de se recolher impostos no país. Teremos redução dos números de tributos, o IVA ele vem substituindo o ICMS, ISS, PIS, COFINS. Será uma revolução para o setor econômico e produtivo do país. Podcast do Transporte. Falta pouco tempo para o Brasil inteiro se reunir para a edição de 2023 da Arena ANTP. O grande evento do transporte brasileiro acontece no Transamérica Expo Center, na capital de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, com entrada gratuita para todo mundo, hein? E no meio de 30 sessões de debates, 130 trabalhos técnicos e mais de 5.000 metros quadrados entre feira e auditórios, a Arena ANTP vai colocar para rodar os bondes a pé, ligando a estação Santo Amaro ao Transamérica Expo Center. Uma ideia inovadora e prática que Silvia Stusch, da ONG Corrida Amiga, colocou em circulação há alguns anos. Essa proposta de caminhar em grupo com plaquinhas sinalizando de onde a gente está saindo, para onde a gente está indo. Tem também uma conversa, uma interação entre os participantes, o que é muito legal para o Congresso da ANTP, porque a gente já vai falando da programação do evento, o que vai acontecer, de quais locais as pessoas são, porque no Congresso a gente recebe pessoas de vários estados, várias cidades do Brasil, e nem todas conhecem São Paulo. Mesmo sendo menos de 1 quilômetro que a gente vai caminhar, às vezes as pessoas ficam com receio. A gente vai fazer bondes na ida, né, na parte da manhã, e na volta, no período noturno. E caminhar em grupo, a gente sabe, né? As pessoas se sentem mais à vontade para fazer esse deslocamento a pé até a estação do metrô. Além de servir de meio de transporte, digamos, sustentável, ligando a estação Santo Amaro ao Centro de Exposições do Transamérica, Silvia Stusch trabalha para que o bonde a pé consiga atrair a presença também de gestores municipais de transporte público, para que eles possam atuar, assim, com um veículo de mudança nas cidades do país. Tem muitos técnicos, né, das prefeituras, muitas pessoas que atuam no setor público, então que a gente consiga caminhar com essas pessoas e mostrar, você tá vendo esse gradil aqui que atrapalha a passagem do pedestre, você tá vendo esse tempo semafórico, que ele é completamente injusto, o tempo de travessia, o tempo de espera, esse tal do vermelho piscante, que é um absurdo, a forma que é calculada a velocidade média, né, da pessoa caminhando, 1,2 metros por segundo, que é assim, quem que caminha essa velocidade, de qual população que a gente está falando? Então, tudo isso a gente vai falar do bonde a pé. Atenção, o seu ingresso gratuito para a Arena ANTP já espera você no site arenaantp.com.br. No site também dá para você conferir a programação toda desse grande congresso da mobilidade que acontece no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. E fica aqui ainda o convite da especialista em mobilidade ativa, Meli Malatesta, para você aproveitar e pular no bonde a pé rumo à Arena ANTP. Olá, aqui é Meli Malatesta.
presidente da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTT. Eu peço a todos que se dirijam à arena da ANTT, usem transporte coletivo e de lá se dirijam até o local numa caminhada boa, né, assim, animada, que vai ser proporcionada pela Corrida Amiga, que é o bonde a pé. Podcast do Transporte. De volta ao mesmo assunto. Marco regulatório das viagens de passageiros pelas estradas Brasil afora. O que está causando a maior polêmica é o quanto a ANTT pode ou não pode regulamentar o setor. Se tem que abrir o mercado para mais empresas ou se está bom do jeito que está. De um lado, as empresas que já estão prestando serviço e de outro, as que querem entrar. Argumento para lá, argumento para cá. O que interessa para quem compra passagem é se os ônibus são seguros, confortáveis, se a passagem é a mais barata possível e se no dia e na hora que a gente quiser viajar, tem busão saindo. E se está garantido o direito de viajar de graça que a lei prevê. Não é pedir muito, né? Mas pelo visto, os lados da disputa têm muito mais discordâncias que essas. Por isso, todos dizem que o setor de transporte é um dos que mais tem pendências na justiça. Então, esse marco teria de sair dessas discussões bem redondinho. Mas não está com cara de que isso vai acontecer. Só espero que essas litigâncias não atrapalhem o nosso tão famoso direito de ir e vir. E não nos façam perder tempo. Ih, tá vendo? Fiquei falando e perdi o ponto. Vou ter que descer no próximo. O podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora e existe para divulgar e discutir tudo aquilo que importa quando o assunto é mobilidade no nosso país. Eu sou Alexandre Pelege. Agradeço o seu interesse e escuta em meu nome e em nome de Átomo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, e de Marcelo Fontana, que preside a OTM Editora. A produção do podcast do Transporte é assinada pela Toda Onda e conta com a direção de Luiz Henrique Romagnoli, textos de Fátima Mesquita, edição de áudio de Lala Moreira e produção de Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise, além do apoio em Brasília de Patrícia Coimbra e a locução de Meg Vicente. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte. Vamos comemorar os 3 anos do BRT Sorocaba de um jeito diferente. É assim, um concurso fotográfico chamado Minha Cidade pela Janela do Meu BRT. Você que é nosso passageiro vai tirar uma foto enquanto estiver viajando do ponto de vista da sua janela. A janela não precisa aparecer, só o que você estiver vendo lá fora.
Aí manda essa foto pra gente pelo e-mail minhacidade@brtsorocaba.com.br. Anotou? Gravou? minhacidade@brtsorocaba.com.br. Coloca lá nome, endereço, CPF, número do celular e pronto. Vai ter premiação para as 3 melhores fotos. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Sabe quem tá de volta? A Itapemirim. Dos ônibus amarelinhos, de tantas histórias transportando você pelas estradas do Brasil. A nova Itapemirim está resgatando a experiência, o prestígio e a importância da marca que moldou o transporte rodoviário do nosso país. Venha! Venha que as poltronas dos ônibus da nova Itapemirim te esperam para te levar ao seu destino, de norte a sul do Brasil. Do jeito convencional, para ir daqui para ali, ou nas confortáveis poltronas leito, com lanchinho, travesseiro e manta. O conforto é o tradicional, mas os ônibus são novinhos em folha. Nossos motoristas e colaboradores bem treinados. E o jeito de comprar é super moderno, pelo aplicativo ou no site novaitapemirim.com.br. Não esquece do Nova, novaitapemirim.com.br. A gente se vê rodando por aí. Boa viagem!